Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Aqui estamos hoje, tendo o privilégio de poder falar um pouco mais da palavra do Senhor para contigo. Eu quero te agradecer por você abrir esse espaço e dedicar esse momento para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estaremos encerrando o trimestre, esse terceiro trimestre de 2020, um trimestre especial, eu posso dizer assim, tendo em vista a situação pela qual nós estamos passando. E em respeito a você que se encontra impedido de estar na igreja de forma presencial, na escola bíblica dominical, nós com muito carinho estamos dedicando essas aulas para vocês. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 13 da nossa revista. Estamos finalizando esse trimestre que tem como título, você já bem sabe, o Decálogo, a Ética do Sinai. Ou seja, ao longo desse trimestre, nós tivemos a oportunidade de falar sobre cada um dos 10 mandamentos, verificando que inicialmente eles foram direcionados para o povo hebreu, quando iriam tomar posse da terra prometida, mas ao longo desse trimestre podemos entender que a sua essência, que existe aplicabilidade ainda para as nossas vidas nos dias atuais. E a lição de hoje irá corroborar disso. Nós temos como título dessa lição a Ética do Sermão do Monte, que tem como texto bíblico básico o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no seu capítulo 5, versículo 11 e 13 ao 15. Então, depois se você já tiver com sua Bíblia em casa, já abre esse texto aí, que a nossa lição vai ser pautada nesse texto. Repito, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 11 e 13 ao 15. E como texto áureo, nós temos: sede vós os perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ao término desta lição, nós buscaremos atingir os seguintes objetivos: entender que Jesus se revela como alguém que cumpriu a lei, compreender que Jesus corrige as interpretações equivocadas da lei, concluir que o propósito final da lei é levar o homem à perfeição. Como nós falamos em aulas anteriores, eu dei como exemplo aqui, na verdade, sugestão para todo e qualquer cristão, principalmente aquele que está iniciando na fé, mas isso serve para todos nós que já temos uma caminhada nessa trajetória cristã. Se tem uma regra de ética que Jesus deixou, se quer encontrar a ética que Jesus nos deixou, você vai sempre ter que dedicar uma atenção especial aos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, que ali está contido o Sermão do Monte. Nós, ao longo dessa lição, nós poderemos observar que, através desse Sermão do Monte, existe uma ligação direta com os 10 mandamentos. Ou seja, Jesus Cristo, através desses capítulos, ele vai, como aqui é um dos objetivos da nossa lição, demonstrar que Jesus veio para cumprir a lei. E quando ele veio para cumprir a lei, ele vai trazer a verdadeira interpretação da lei.
coisa que os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, ou seja, a classe nobre da época estava, na verdade, interpretando de maneira errônea, muitas vezes presos à legalidade, muitas vezes presos à letra fria da lei. E Jesus Cristo vai mostrar aqui que melhor do que sacrificar é obedecer, que misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus Cristo vai falar sobre isso para esses doutores da lei, porque queriam aplicar a lei, mas não tinham misericórdia, não se colocava no lugar do outro. E isso nós iremos ver ao longo da lição. E no tópico 1, nós iremos tratar das bem-aventuranças. E o que significa bem-aventurança? Nada mais é do que felicidade. E aí Jesus Cristo vai demonstrar, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 11, nós iremos falar sobre esses versículos. A gente vai observar que essa bem-aventurança, ou seja, essa felicidade, a alegria que Jesus está trazendo, é um verdadeiro paradoxo, ele vai se contrapor ao conceito de felicidade, ao conceito de alegria da sociedade, ao conceito de felicidade, não só da época dele, como da nossa época, demonstrando que ele é uma verdadeira oposição ao esse conceito que nós temos na sociedade, até mesmo nos dias atuais. Ele vai iniciar as bem-aventuranças falando: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Na verdade, Jesus Cristo está trazendo aqui nenhuma novidade. Isso já está incutido na palavra de Deus no Antigo Testamento. E a gente vai citar exemplo do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, o que Jesus Cristo está querendo demonstrar aqui, que para nós sermos felizes, vai independer do que temos, do que conquistamos. Essa felicidade, essa alegria, a gente vai encontrar em nós mesmos através de Deus. É Ele que é a nossa alegria, como vai falar Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. E no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, texto muito conhecido nosso, inclusive louvores, tem um louvor que a gente canta muito, mas é interessante nós, ao cantarmos, entendermos o que estamos cantando. Estamos cantando justamente o que Abacuque está dizendo aqui. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, olha a oposição a tudo que foi falado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque está querendo dizer aqui que ainda que falte o bem material, ainda que falte a conquista, ainda que falte a posição social, todavia ele vai se alegrar em Deus. E muitas vezes nós cantamos isso na igreja. Temos que vivenciar. Tem gente que coloca o coração: eu vou ser feliz quando me casar. Eu vou ser feliz quando tiver uma boa profissão. Eu vou ser feliz quando tiver uma casa própria, um carro. Não. Essa felicidade nós temos que buscar no hoje, porque o hoje é um presente dado por Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Tem pessoas, se essa alegria, essa felicidade fosse pautada nas conquistas, pessoas que têm dinheiro, que têm posição social, não pensavam em se suicidar, não entravam em depressão,
Não. Nós temos que vivenciar o dia e ser gratos a Deus por isso. Em Filipenses, capítulo 4, mas é um texto que é muito... As pessoas colocam nos carros, capítulo 4, versículos 12 e 13. As pessoas colocam nos carros o versículo 13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguns botam tudo posso naquele que me fortalece. E está lá escrito no carro. Legal, bonito. Mas se esquece no versículo 12, que é importantíssimo, porque o 13, esse 13 aqui, está concluindo o que está sendo dito no 12. E o 12 vai dizer o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está mostrando que teve momentos que ele tinha fartura e ele se regozijava com isso. Mas teve momentos que teve dificuldades, chegou a escassez, chegou a luta e ele continuou mostrando aqui que a força dele não estava nele. A força dele não estava nas conquistas dele. A força dele estava no Senhor, porque é o Senhor que o fortalecia. É o Senhor que nos fortalece. Então, essas bem-aventuranças aqui do Senhor Jesus Cristo, nós iremos falar tópico agora, para demonstrar isso. Que é uma felicidade, é uma alegria, mas independente das circunstâncias. Porque, independente dessas circunstâncias, nós sabemos que não estamos abandonados. Nós sabemos que Deus está conosco. No tópico 1.1 da nossa lição, vai falar bem-aventurado os pobres de espírito. E quando nós falamos pobre de espírito, essa expressão pobre de espírito nos dias atuais não tem o mesmo significado da época de Jesus. E eu confesso a você, quando me deparei a primeira vez com esse texto, eu estranhei, falei, como Jesus pode estar dizendo que bem-aventurado a pessoa que é pobre de espírito? No significado dos dias atuais, vai dizer o seguinte, que pobre de espírito é uma pessoa vazia, é uma pessoa pobre de amor, de fé, de esperança, a pessoa que não tem esperança em nada. Esse, nos dias atuais, que são chamados pobres de espírito. Mas no contexto de Jesus, a gente vai observar que o real significado de pobre de espírito é aquele que reconhece que nada tem a reivindicar do Senhor. A única coisa que ele pode fazer é se prostrar diante de Deus como pecador em busca da misericórdia. Nós não somos nada nem ninguém para querer reivindicar algo de Deus. Nós não temos direito nenhum, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Jesus Cristo, sendo ofendido, desceu à terra, se limitou como homem, foi para a cruz do Calvário e lá verteu seu sangue por nós, que éramos os ofensores. E quando Jesus está falando isso, ele está demonstrando aquele que é o mesmo, porque quando nós reconhecemos as nossas falibilidades, as nossas limitações, quem nós somos de fato, nós reconhecemos que Ele é que pode nos salvar. Isso vai nos remeter a arrependimento, a ter gratidão por Ele, e vai nos remeter a ter humildade. E Jesus Cristo, Ele é o exemplo de humildade para nós, que Ele vai mesmo, que Ele é humilde. E Ele, como rei, merecia vir e ser servido, mas não veio para ser servido, veio para servir, servindo de exemplo para nós. Então, pobre de espírito aqui é a pessoa que é humilde, a pessoa que reconhece que é pecadora, a pessoa que reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Nós vamos ver, que a parábola, no capítulo 18 de Lucas, no versículo 18 em diante, a gente vai verificar
o seguinte, que a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus está falando isso para homens que tinham autossuficiência, se consideravam autoconfiantes, melhores do que os outros, desprezavam as outras pessoas. E ele vai citar que tinha um fariseu que, ao se colocar de pé, estava orando, né, interiormente falando e agradecendo a Deus. Te agradeço, Deus, por não ser como esses homens ladrões, roubadores, impuros, adúlteros, nem como esse publicano, porque eu dizimo 2 vezes por semana, levo a oferta, vou à igreja, eu sou especial. Ao mesmo tempo, estava à distância um publicano que nem coragem de olhar para o céu tinha, e batia no seu peito falando que era um pecador. Quem é que alcançou a misericórdia de Deus? O publicano que reconheceu. Então, que nós devemos reconhecer, se colocar no nosso lugar, porque a pobreza de espírito é justamente isso, a humildade, o reconhecer quem nós somos, pecadores, que fomos alvos da graça de Deus. No item 1.2, bem-aventurados que choram. Que choro é esse? Que choro é esse que Jesus Cristo está falando? É choro porque eu perdi algo? É choro porque eu estou sentindo dor? Não. Esse aqui, e quando Jesus está falando bem-aventurados que choram, e como está aqui no texto base, que é o versículo 14, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A gente vai pegar agora 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo vai falar o seguinte: esse choro é o choro da tristeza de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Pedro nega Jesus. Pedro pecou. Assim como Judas traiu Jesus. Na verdade, à luz da verdade, os 2 traíram. Pedro negou. Só que aí existe uma diferença entre esse choro pelo pecado e é o que, infelizmente, hoje, nos dias atuais, eu trago para os nossos dias, pessoas quando pecam, o problema não é pecar. O problema não é esse. A regra é não pecar. Deus deixa bem claro isso. A regra, porque pecar é desviar do alvo. Pecar é sair do caminho, sair da presença de Deus. E quando nós pecamos, Ele mesmo assim providencia um advogado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que tens um advogado no céu, Jesus Cristo justo. O problema é que as pessoas hoje pecam e não tem vergonha do pecado. Peca e vai para a rede social, vai falar abertamente. Não se chora mais pelo pecado, porque essa é a tristeza segundo Deus. É quando nós somos confrontados pelos nossos pecados e gera tristeza. Essa tristeza por causa do pecado, a vergonha, e nos arremete a nos voltarmos para Deus e dando as costas para o pecado. Pedro teve isso. Pedro chorou. Pedro viu que ele chorou amargamente porque viu que traiu o mestre. Negou como o mestre disse que ele ia negar. Mas depois teve um reencontro com Cristo. Já Judas traiu, teve uma tristeza, e é essa tristeza aqui do mundo que opera para a morte. Ele não teve arrependimento, ele teve remorso.
uma tristeza momentânea, porque sabe que fez a coisa errada, mas não traz arrependimento, não se volta para Deus para pedir perdão. E qual foi o fim de Judas? Ele se enforcou, se suicidou. Então, essa é a tristeza do mundo. O que Deus quer de nós nós viemos a chorar pelos nossos próprios pecados quando errarmos, chorar pelos pecados do mundo. Não se conformar com este mundo, com o mundo pecaminoso, não. Isso tem que trazer tristeza para nós, porque isso traz tristeza para Deus. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós encontramos consolo porque encontramos perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, porque a palavra nos garante isso. No item 1.3, vai dizer, bem-aventurados os mansos, como está aqui na nossa lição, bem-aventurados os mansos, no versículo 5, porque eles herdarão a terra. Isso já está lá no livro de Salmos, né? Já falando sobre isso. Jesus Cristo aqui só está citando, ou seja, está cumprindo a lei, está demonstrando, né? A recompensa que tem a pessoa que é mansa. E na verdade a gente vai ver que o manso tem a ver com o fruto do Espírito. A pessoa que dá fruto do Espírito, porque lá em Gálatas 5, vai falar 5:23, né, que um dos segmentos do fruto do Espírito é a mansidão. Então, o que é ser manso? Como você e eu vamos nos comportar nas horas das acusações, das calúnias, das perseguições, da afronta, dos conflitos que surgirem no dia a dia. Como você vai se comportar, como eu vou me comportar num sinal de trânsito, quando recebe uma fechada, quando alguém fala algo ruim para você, você vai rebater desse mesmo jeito? Gálatas capítulo 6, versículo 1, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, Paulo está falando aqui, sois espirituais no capítulo 6, e a gente sabe que no capítulo 5 existe uma batalha da carne contra o espírito. Se nós alimentarmos mais o espírito, seremos espirituais. Se alimentarmos mais a nossa carne, ou seja, os desejos pecaminosos da nossa carne, nós não seremos espirituais. É necessário que sejamos espirituais, porque vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha aí o fruto do espírito. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Ou seja, temos que estar vigilantes, porque quando recebemos alguma afronta, a tendência natural do homem carnal é rebater da mesma maneira. Quantos estão utilizando, mais uma vez vou falar de rede social, se utilizando a rede social para atacar o outro, para responder à altura? Se não tem como você dar uma palavra mansa, então silencie, mas não retribua, porque a vingança pertence ao Senhor. Você fazendo isso, sendo crente, e o outro não crente, vai saltar os olhos daqueles que sabem que você é crente. Vai falar, mas você não é crente, porque nós fomos chamados para fazer diferença. Não tem jeito, não. Nós temos que ser mansos. Temos que buscar, não importa qual é o seu temperamento, você é sanguíneo, não importa, você tem que buscar isso. Porque como você vai ser lembrado por Deus? É dessa maneira como se tem aqui no capítulo 6, como ser espiritual, que está reagindo com mansidão. Não é fácil. Eu não posso dizer que é fácil, porque não é fácil. É uma briga constante, é uma luta constante que nós vamos ter na nossa trajetória aqui na Terra. No item 1.4, bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, lá vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos perceber que Jesus Cristo, quando está falando aqui, ele vai estar citando a nossa, colocando aí a nossa necessidade fisiológica. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Fome e sede. Sede de quê? Não é de comida, nem de bebida. Sede de justiça. E que justiça é essa? Não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 14, 17, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, mais justiça e paz não é comida nem bebida. Jesus, as pessoas, muita gente estão ansiosa com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, ou de vestir. Jesus Cristo está falando dos versículos anteriores lá em Mateus 6, justamente isso. Que nós temos muito valor do que uma erva, nós temos muito mais valor do que um pássaro. Se eles comem e têm uma aparência linda, que dirá nós? Ele cuida de nós, mas nós temos que priorizar. Priorizar o quê? O reino do céu e a sua justiça, a justiça de Deus para nossas vidas. Então, Jesus Cristo está se contrapondo aqui ao lado carnal, colocando para que nós devemos colocar nosso lado espiritual em primeiro lugar, porque isso ele tem cuidado de nós, o que nós verdadeiramente necessitamos, ele vai providenciar. E aqui está dizendo que o reino do céu não é comida nem bebida. Paulo também vai dizer que se nós esperarmos no Senhor Jesus Cristo somente nessa terra, somos mais miseráveis dos homens. Não, nós temos que ter essa alegria aqui, independente de faltar algo momentaneamente na nossa vida ou não. Se tem abastança, se tem escassez, nós temos que crer que Deus, Jesus, está cuidando de nós. O item 1.5 da nossa lição vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Primeira coisa, o que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão, é ter piedade, é ter o sentimento de dor para com o próximo, sentir a dor do outro. Nós temos que buscar ter isso. A gente quer ver um exemplo na parábola do bom samaritano, que está lá em Mateus capítulo 18, na Lucas 10, 30 ao 37, e depois vocês veem isso. A gente vai ver lá Jesus Cristo citando essa parábola, né, para os maiorais de Israel, à época dos israelitas, né, dos judeus. A gente vai ver ele citando que tinha um homem que desceu de Jerusalém, estava caindo meio morto, porque chegou o salteador, o ladrão, e roubou o que ele tinha, e ainda deixou ele ferido, quase morto, caindo na beira da estrada, na beira do caminho. Aí vai passar um sacerdote, vai passar a distância, vai passar o levita, vai passar a distância, um judeu que era irmão, um sacerdote, que era para ir lá correr e ajudar, não. Estava preso no rudimento da lei, achando que não vai tocar em alguém morto, vai se tornar impuro. Então eu não posso ficar impuro.
E por isso não socorreu ninguém. Aí vem um samaritano que era naturalmente inimigo dos judeus, inimigo desse homem que estava morto. Olha e vai socorrer. Não se preocupou se ia ficar impuro, se não ia ficar impuro. Foi lá e socorreu. Levou para a estalagem, pagou o dono da estalagem para que cuidasse dele e falou assim: o que você gastar mais, aí quando voltar, eu te reembolso. Isso é misericórdia. Isso é ter misericórdia. A gente vai ver, né, que em Mateus 18, 23 a 25, a capacidade de nós termos, de nós podermos de perdoar. Vamos lá, Mateus capítulo 18, 23 a 25. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os servos. Essa aqui é a parábola do credor incompassivo. O cara devia 10.000 talentos. No versículo 24 vai falar sobre isso. Ele devia 10.000 talentos. E teve essa dívida executada e ia ser preso. E clamou por misericórdia. E recebeu o perdão do rei. Ao receber esse perdão e ir embora, vai ver que alguém tinha um que devia muito menos que ele. E o que ele vai fazer? Vai mandar prender esse homem, que devia muito menos do que ele devia ao rei. O rei vai saber disso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Por quê? Ele recebeu misericórdia, mas não teve misericórdia para com o próximo. Nós tivemos a misericórdia do Senhor. Nós recebemos essa misericórdia do Senhor. A nossa dívida era impagável. Mas será que nós somos capazes de ter misericórdia para com o outro, até mesmo para os nossos ofensores, capacidade de liberar perdão? Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, ele vai, nós citamos lá, perdoa nossas ofensas ou perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos ofensores ou nossos devedores, né? Mais à frente no versículo vai dizer o seguinte: se vocês não perdoarem os seus devedores ou os seus ofensores, de maneira nenhuma serão perdoados. Se nós não temos capacidade de perdoar, nós não podemos receber perdão do Senhor. O próprio Jesus Cristo está falando sobre isso. Então, nós temos que ter misericórdia para com o próximo. Misericórdia até mesmo para com o inimigo. E isso não é fácil. É um exercício diário que nós temos que fazer na nossa vida. No tópico 1.6, bem-aventurado os limpos de coração. Eu vou citar para você primeiro o que é não ser limpo de coração, que Jesus Cristo vai dizer. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O pecado é gerado aqui, ó. Não é da noite para o dia que acontece o pecado é gerado. Jesus Cristo está mostrando para esses fariseus aqui, e isso aqui é uma resposta para os fariseus, para os doutores da lei, que o que
contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai dele. Ele fala isso no contexto espiritual, porque os fariseus tinham o costume de se lavar várias vezes ao dia, a mão era algo que era cobrado muito do povo, para poder até mesmo comer, não simplesmente a questão de higiene, mas eles entendiam que a purificação estava no exterior. Aí Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 23, vai falar o seguinte, vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É uma cova, é onde se enterra, sepulcro, onde se enterra a pessoa que morreu, o defunto. Por mais que nós viemos a fazer um mausoléu, algo bonito, muito bem acabado por fora, ali dentro tem morte, ali dentro tem podridão. E Jesus está comparando esses homens que tinham uma aparência de pureza, mas que por dentro estavam mortos, porque conheciam a lei, conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. Entregavam o dízimo do endo, da hortelã, e Jesus Cristo vai falar, bom, vocês entregam o dízimo do endo, da hortelã, do coentro, mas esquece da misericórdia, do amor, do juízo, esquece. Aí ele fala, devem fazer essas coisas e não omitir aquela. Entrega o seu dízimo, mas seja misericordioso. Ame o próximo, porque se não fizer isso, nada adianta você estar na igreja, cantar, pregar, nada adianta você estar em todos os cultos, mas você não tem misericórdia para com o próximo, você continuar pecando. E ser limpo de coração é isso. E como nós podemos ser limpos de coração? Salmo 119, versículo 9 e 11, vai dizer o seguinte, como o jovem pode purificar o seu interior? Como o jovem pode purificar o seu coração? Aí lá vai dizer, observando a palavra do Senhor, observando a lei. Ou seja, observar é no sentido de praticar. A tua palavra, versículo 11, vai dizer, a tua palavra escondi no coração, ou guardei no coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos essa palavra, o guardar é pregar a palavra, é viver a palavra em nossas vidas. E quando fazemos isso, colocamos em prática, não pecamos, buscamos ter o coração limpo. A Bíblia vai dizer que nós somos lavados pela palavra. Ela nos purifica. Só sendo espirituais para vencer o pecado. Item 1.7. Bem-aventurados pacificadores. O que é ser pacificador? Ser pacificador não se limita simplesmente a ter uma vida de paz. Não, é além. É você levar a paz. Jesus Cristo diz, eu vos dou a minha paz. Ele era um pacificador. Romanos 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Jesus Cristo sabe, e Paulo aqui está dizendo isso, que nós não temos que ser, não conseguimos ser perfeitos como Jesus Cristo é. Muito embora, em Mateus 5,48,
Ele vai dizer isso. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E quando ele fala dessa perfeição, ele sabe que se caminha, assim como a santificação é um processo, e a perfeição caminha lado a lado com a santificação, nós só seremos perfeitos quando estivermos com ele, no céu, quando formos arrebatados. Enquanto estivermos nessa terra, ele sabe que nós temos as nossas falibilidades, as nossas limitações. É por isso que Paulo vai dizer que, se for possível, buscar paz com todos. Isso nós temos que ser, vai ser uma busca constante. Buscar a paz. Buscar ser pacificador. Lembra aquela expressão, chegou a turma do deixa disso? A turma do deixa disso é isso aí. É a pessoa está tendo conflito, ao invés de você jogar gasolina, você vai jogar água para apagar o fogo. Em vez de você jogar gasolina, você joga água para apagar o fogo. E não contribuir com a contenda. É chegar buscando a solução, buscar intermediação. Esse é o nosso papel. Item 1.8. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Meu Deus, ser feliz por estar sofrendo. Aqui Jesus Cristo está elevando o nível da reconciliação para a perseguição. Aí, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo vai demonstrar isso para que nós venhamos a perseverar. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não, ainda que venhamos passar por injúria, difamação, por causa do Evangelho, nós temos que entender que o nosso fim vai ser estar com Cristo. Por isso, nós temos motivo para nos alegrar. Ainda que venhamos a sofrer essa perseguição, sabemos que nele somos mais do que vencedores. Passando aqui para o tópico 2 da nossa lição, que vai falar sobre o testemunho cristão. Isso aqui é tremendo. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Antes de chegar a sua palavra, antes de chegar as palavras suas, à frente tem que chegar seu testemunho de vida. De nada vai adiantar nós termos eloquência, falarmos bem, falarmos da palavra de Deus, se na prática não vai condizer com o que falamos. E as pessoas observam isso. Então, de nada vai adiantar 1000 palavras sem testemunho nenhum. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, isso é no tópico 2.1. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus vai dizer que vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, não tem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal hoje é barato. E nesse contexto que Jesus está falando aqui, o sal não tinha esse valor que tinha hoje. Hoje a gente compra sal R$2 o quilo. O sal na época de Jesus Cristo era tão caro que a palavra salário vai derivar do sal. As pessoas recebiam parte do seu salário, às vezes em sal. Queriam receber o seu salário em sal, porque era caro, era difícil a pessoa conseguir sal. Hoje é corriqueiro. Então, nesse contexto, Jesus está mostrando que você tem valor. O sal verdadeiramente tem valor. E por que tem valor? Porque ele tempera, ele dá gosto, dá sabor. O sal conserva o alimento.
E se você não tem sabor, se você não demonstra isso na sociedade, não faz essa diferença, então não presta. E você só vai ter, e eu só vamos ter sabor, só vamos ter valor, só vamos ter sal da terra, se dermos bom testemunho. Mateus 5, 14, 16, prosseguindo aí no texto, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sim, nós temos que ser luz do mundo. Nós por si só não temos luz própria. A luz de Cristo, o sol da justiça, ela irradia verdadeiramente, é satélite. Satélite como a Lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz e atrai as pessoas. Então, como nós atraímos, essa luz sobre nós vai revelar quem somos. E essa luz refletida de Cristo em nós tem que revelar as boas obras. Nós temos que tomar cuidado que pode revelar também as más obras, o mau testemunho. A luz de Cristo traz as nossas perfeições e as nossas imperfeições. E nós temos que ficar atentos a isso. Nós temos que ter o testemunho cristão, a ética cristã. Esse livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, está demonstrando como nós temos que nos relacionar com Deus, para com o próximo, nos relacionar na hora do culto, para com os inimigos. É dessa maneira. Então, aqui, através dessa palavra, nós temos que praticá-la. E não é fácil. No item 3, o fim da lei é Cristo. E quando vai falar isso, lá em Romanos 10:4, você vê lá, que o fim da lei é Cristo, ele está demonstrando ali que o final, o objetivo da lei, não termina em Cristo. Ele em si, a lei, a palavra em si, é cristocêntrica, tudo aponta para Cristo. O cumprimento da lei está em Cristo. O cumprimento da lei está em Cristo. E ele, Jesus Cristo aqui, ele vai falar, a gente vai falar aqui no item 3.1, da cólera que mata as ofensas. A gente vai observar que Jesus Cristo vai citar o 6º mandamento: não matarás. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 23, diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Eles estavam dando essa interpretação ali. Jesus Cristo está dando a real interpretação desse não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encorajar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu de fogo do inferno. Oh, meu Deus! Você não precisa matar literalmente a pessoa para já estar cometendo não matarás. Você pode estar sendo um assassino de sonhos, assassino de reputação. Você pode estar matando a pessoa. E Jesus Cristo está mostrando isso aqui. Ele veio para cumprir e mostrar o que de fato a lei queria dizer. Então nós temos que tomar cuidado. Aí Jesus Cristo vai nos ensinar, aí vai mostrar também sobre adultério. Que vai falar, não adulterarás. Mateus
no 5, 27, ouviste que foi dito, 27 e 28, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Ou seja, aqui o cara já cometeu, já quebrou 2 mandamentos. Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus está sendo profundo. Então não adianta. Você só em pensar, em desejar a mulher, você já cometeu adultério. Se ela não é casada, você já cometeu fornicação só em pensar nela. Então, jovem, não é só para casado não, isso é para solteiro também. A palavra deixa bem claro, o buraco é mais embaixo. No item 3.2, reconciliação precede o culto. Está aqui em Mateus 5, 23, é tudo um texto próximo ao outro, 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Não adianta, vem para o culto, vem adorar, vem participar da Santa Ceia, não consegue liberar perdão, não consegue se reconciliar. E aqui está dizendo que é a pessoa que fez algo contra ti. Então, não adianta você estar vindo só por religiosidade, Deus não está aceitando. O problema acontece, o conflito acontece, é para a gente buscar a solução. O liberar perdão não quer dizer que você vai ser amigo da pessoa, mas nós temos que liberar esse perdão. Nós temos que liberar, e isso aqui eu já até cumpri o item 3.3, partindo para finalizar, o item... o tópico 4, né, da nossa lição, que vai falar sobre generosidade. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45, vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Na lei era muito melhor. Cara, meu inimigo eu não preciso ter nada com ele, não tem problema nenhum. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, meu Deus, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Filhão, não adianta. Eu tenho que amar meu inimigo. E aí, ainda tem que ser generoso. Tem que ser generoso. Romanos capítulo 12, finalizando aqui a nossa aula, Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Romanos 12, está aqui. Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não tem jeito. A Bíblia vai falar que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. E isso não é fácil. A gente vive numa sociedade tão egoísta, uma sociedade em que a injustiça vem imperando, a gente sabe disso, mas a Bíblia diz que a gente não pode se cansar de fazer o bem. É inimigo, precisa, ajuda. Ajuda independente. Você está fazendo isso, não é porque a pessoa merece ou não. Você vai estar sendo misericordioso. Quem sabe até essa pessoa que se faz inimigo seu, venha se converter. Vamos lembrar de Jesus Cristo. Judas era inimigo de Cristo, mas Cristo não era inimigo de Judas. Existe uma grande diferença. Judas foi inimigo de Cristo, traiu a Cristo, mas quando foi lá para executar essa traição e beijou no rosto de Cristo, Jesus Cristo vai perguntar: o que fazes aqui, amigo?
até o último momento. Jesus Cristo, mesmo ele consumando a traição, chamou a Judas de amigo. Eu quero terminar, né, agradecendo a você por esses momentos que tivemos juntos ao longo desse trimestre. Dizer para você que esses 10 mandamentos e o Sermão da Montanha, preferido de Jesus Cristo, eles estão intimamente ligados. A ética do Decálogo e a ética do Sermão da Montanha se coadunam. É a ética cristã. É amar o próximo, amar a Deus. Se é para eu sintetizar tudo isso, eu sintetizo com os 2 mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, que vai sintetizar os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que buscar isso diariamente. Que você possa praticar essa palavra, assim como eu estou falando para você, tem que buscar diariamente. Sabemos que somos falíveis, somos limitados, mas com Jesus Cristo, com a cooperação do Espírito Santo em nós, nós conseguimos. Nós vamos conseguir atingir essa perfeição. Porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para cumpri-la. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, rica e abundantemente. Pai, queremos te agradecer por esse momento que tivemos, Senhor, que aprendemos um pouco mais da tua palavra, da tua ética, Senhor Jesus Cristo, que viemos a ser éticos como tu eras, Deus. Tu nos deixaste os teus ensinamentos, que nós possamos praticá-los em nossas vidas e nas vidas que nos rodeiam, Senhor. Que nós possamos ser sal e luz dessa terra, a luz vinda de ti, a luz refletida de ti em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Deu uma hora?